Então, boa tarde mais uma vez. Então, nós estamos iniciando a gravação da oficina Aproximações à Necropolítica Socioambiental Latino-Americana. Uso da arte na compreensão do habitar no mundo e do ecoetnogenocídio. Maria Angélica Mégia Castro. É assim, Maria Angélica? Sim, Então, aí, prazer. uma breve apresentação. A Maria Angélica é licenciada em Educação Básica, com ênfase em Ciências Naturais e Educação Ambiental, e mestre em Educação da Universidade Del Valle. Especialista em Gestão Social pela Pontifícia Universidade Javeriana de Cali, na Colômbia, e doutora em Educação em Ciências de Saúde na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eu fiz uma breve apresentação, a Maria Angélica pode complementar se ela quiser acrescentar mais alguma coisa. E, mais uma vez, dizer o do prazer e te agradecer pela participação aqui conosco. Então, vou passando a palavra para você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. Obrigado a todos os que estão organizando o evento, né? E a professora Joyce, que fez o convite. E como é uma oficina, eu tentei fazer uma coisa mais ativa, né? Eu participei de algumas palestras e de algumas outras oficinas. Então, agora a ideia é que vocês vão falar, né? Então, eu vou pedir para vocês apresentar-se. Não sei se todos têm câmera, podem ligar o microfone. Então, para fazer um primeiro conhecer, não é? Aproveitar que somos poucas pessoas, para poder entrar num clima mais amistoso, né? Então, vou começar para animar o pessoal. Então, eu sou Marcelo Saião, sou professor de Educação Física do IFRJ Campus Paracambi, né? E faço parte do grupo do integrantes do NEABI, né? Aqui é uma apresentação básica. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou estudante de Medicina Veterinária da UF. Eu gosto bastante dessa discussão de racismo ambiental, injustiça ambientais, e eu gosto muito de arte também. Então, fiquei bastante interessada nessa oficina para juntar esses dois temas que muito me chamam a atenção. Bem-vinda, obrigada. Ramanda. Vou lá, então. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Guilherme Mendonça, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Rio de Janeiro, né? Eu sou também um amigo do NEABI, né? Fiquei feliz de rever o Marcelo, né? Tem tempo que a gente não se encontra, né? Nesses tempos de pandemia. Gosto muito da temática, né? De arte, né, de ciências ambientais, né? Eu sou professor de direito ambiental, mas também trabalho justamente com essas questões das naturezas e culturas, né? Então, quando eu vi a oficina, né, eu já fiquei encantado e falei, não, vamos lá. E aqui estou para poder trocar com vocês, contribuir e aprender bastante. Tá, ok? Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Boa tarde, eu sou a Madu, estou aqui ajudando como monitora, né, enfim, e sou estudante de mecânica do IFRJ de Paracambi, faço parte do MEAB também, e é isso, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Oi, boa tarde, eu sou o Lucas, eu sou estudante de oceanografia na FURG, no Rio Grande do Sul. Descobri o evento, assim, meio aos 45 do segundo tempo, vi a programação e fiquei, meu Deus, que incrível, eu vou parar tudo que eu tô fazendo para assistir. E, enfim, eu vi essa oficina e fiquei encantado com um diálogo que é muito possível fazer entre essas duas áreas, se a gente pode chamar. Enfim, estou bastante ansioso. Obrigada, Lucas.
Boa tarde, Joyce. Estamos apresentando os participantes. Opa, cheguei na hora, então. Então, minha vez? Pode ser. Cheguei na vez certa. Bom, eu não sei, infelizmente perdi esse momento inicial, estou chegando aqui agora que terminou a outra oficina do primeiro bloco, então estou assim, no corre aqui. Com uma imensa felicidade que eu me apresento como participante de algo maravilhoso, que é o NEABI. Meu nome é Joyce, sou professora de Biologia lá do campus Paracambi, tive a minha trajetória atravessada por uma tese de doutorado no Quilombo São José da Serra, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, porque é história, é meio ambiente, é sociedade, é luta, é racismo, é escravidão, é necessidade de reparação, enfim. E foi justamente o Quilombo, a minha tese, essa aproximação que me fez chegar de corpo e alma no NEABI, onde eu me encontro até hoje. A gente começa as atividades em 2015 e está seguindo aí. Hoje é o 8º encontro NEABI, né? O 8º encontro, a coisa beça, fora as outras intervenções que fizemos de médio e pequeno porte ao longo desses anos. Temos um grupo de alunos e servidores sensacional. Sim, e é com muita alegria que eu dou boas-vindas a você, Maria Angélica. Muito feliz, né? Amiga do Celso é minha amiga também. Celso Sanches, que me levou até a ela. É meu colega de turma, é lá do Giassuri, é da Unirio, e é da luta, é da militância, é da provocação, é a minha cara. Então, amiga dele é amiga minha, parece que a gente já se conhece há um tempão. E eu estou aí. Eu não vou ficar até o final, porque eu vou dar aquela passadinha, igual anfitriã, né? Que vai um pouquinho aqui, vai na outra oficina, vai aqui, vai ali, mas à medida do possível, inclusive 2 fones de ouvido, assisto um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Estou tentando, estou me virando, mas eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. E aproveitar quem está aqui, manda o link para mais gente. Pode entrar, vai entrando. Obrigada, muito obrigada pelo convite e pela confiança. Outras pessoas que se queiram apresentar, temos do direito, da medicina. Chegou o Guilherme aí, ó, Guilherme Cruz de Mendonça, meu amigo de doutorado. Aí essa pessoa está muito feliz com tanto amigo junto, hein? Já se apresentou, Guilherme. Adriele, Alexandre, Amanda, Israel. Porque é oficina, né? Aqui é importante são vocês. Então, vamos ter que interagir entre a gente. Ou pode ser no chat também. A Israel está tá bom. Tá, então, vou iniciar, apresentar. Tá, então, dá para olhar a tela? Sim. Tá. Então, como o professor Marcelo falou, o nome da oficina é Aproximações à Necropolítica Socioambiental Latino-Americana, uso da arte na compreensão do habitar no mundo e no econogenocídio, né? Eu acho que já perceberam pelo meu nome, pelo meu sotaque, né? Eu sou colombiana, então eu tenho essa perspectiva que pode dialogar, né, com uma perspectiva como estrangeira, mas também como uma pessoa que tem morado aqui já há 5 anos no Rio de Janeiro, né? E minha trajetória tem sido associada à educação ambiental, e o Brasil deu para mim esse corte de crítica, né, de uma perspectiva mais crítica, de uma perspectiva mais política mesmo, né? É porque minha trajetória, eu venho mais de educação em ciências, esse diálogo mais epistemológico, com o conhecimento científico e tudo isso. Mas, antes de iniciar com umas considerações iniciais,
eu vou convidar a vocês a entrar na página menti.com, e aí ele vai pedir um código para vocês. E vocês vão escrever o código 46, 36, 57 e 8. E aí vocês vão colocar uma palavra que vocês acham, que vocês associem com a necropolítica. Estão conseguindo? Silenciamento. Estou vendo se eu boto... Ah, o pessoal já está entrando, né? Eu ia botar o código, o link aqui. Pode também. Aí facilita, o pessoal entra direto, botar o link no chat, né? Pode ser, sim. Porque vocês podem estar com o computador, não sei como estão, com o notebook, e com o celular. Então, somente entrar em mente.com e colocar o código 46, 36, 57 e 8. Temos 2 participantes neste momento. Minha internet está aqui oscilando, parece, e eu não sei, parece que eu perdi o link, não sei o que está acontecendo. Cinco pessoas. Então, que necropolítica temos? É poder que determina que silenciamento, genocídio, determina quem vive ou morre, deixar morrer, racismo, morte e capitalismo. Então, eles estão mais associados, né, até o momento, à morte. Temos morte, deixar morrer. Ou seja, a pessoa que escreveu é poder que determina que. E agora, a seguinte pergunta. Como a necropolítica pode ser socioambiental? Como vocês estão associando a necropolítica com aspectos socioambientais? Então, vocês podem, e nesse caso, vocês podem escrever um parágrafo, uma frase, e abrir o microfone para discutir um pouco o que vocês estão escrevendo. Eu não estou conseguindo acessar aí o aplicativo, o programa para escrever. Posso falar? Talvez seja um problema da conexão, porque quando eu boto no chat, quando eu abro o chat, aí some a tela. Deve ter alguma coisa que não costuma ser assim, não. Pelo menos isso eu já sei mexer. Mas eu acho que estou com algum problema aqui mesmo na atualização. Não sei. Então, posso falar um pouquinho sobre isso, já que eu não vou escrever? Pode. Então, como a necropolítica pode ser socioambiental, me remete justamente ao que eu falei na minha apresentação, né? A questão lá no Quilombo, por exemplo, né? Ou como tantos outros espaços, quer seja habitado no mato ou não, né? Quer seja na cidade ou no campo, ou em lugares em total degradação ou não, sempre há dentro de um país que se revela baseado em uma necropolítica, lá está o braço socioambiental, né?
quando, ao longo do tempo, os negros foram silenciados, foram mortos, foram escravizados, os indígenas foram mortos, silenciados e escravizados, junto com eles foram os saberes. E a maneira como se relacionam com o meio ambiente. Então, a morte, a matança, a destruição, o silenciamento, a invisibilidade socioambiental é um dos aspectos da necropolítica. Né? Quando a mineradora invade terra indígena, é necropolítica. Quando não tem saneamento básico aqui, em plena cidade do Rio de Janeiro, é necropolítica. Quando as praias vão sendo destruídas pela especulação imobiliária, a despeito de quem sempre soube lidar com aquilo, como os pescadores, né, Gui? Isso é necropolítica. Então, quanto uma árvore vale mais no chão caída do que o saber contido nela, é necropolítica. Então, essa era a minha contribuição que eu ia escrever, mas não consegui. Tá, obrigada. Há diferentes dimensões, né? A necropolítica está relacionada com diferentes dimensões. Obrigada pela participação. Vou ler algumas das respostas. Deixar destruir o meio ambiente, afetando intensamente a vida no seu entorno, né? Aí a pessoa que escreveu vida em geral. Silenciamento, negligenciamento de artistas e pesquisadores negros. Não sei se a pessoa que escreveu essa resposta poderia explicar um pouco mais como está associando especificamente o contexto de pesquisadores negros no âmbito socioambiental. Bom, coloquei de uma forma bem geralzona, assim, né? Mas eu estava pensando em pessoas que produzem conteúdos de muito peso, de muitas potências. Tem muitas mulheres negras e indígenas que fazem músicas incríveis, que são super críticas e reflexivas. Pesquisadores, igual estava na oficina, né, de Vitor de Jesus, que ele falando sobre essa higienista, né, falando sobre essa parte do racismo ambiental e como afeta a população negra. E muito desses trabalhos e muito dessa arte não chega, não está na mídia, não tem uma grande visibilidade, essas pessoas não são chamadas para grandes eventos, enfim, não tem uma visibilidade mesmo para levar esse conteúdo. Eu não sei se esse meu pensamento fugiu muito da pergunta, mas eu pensei nesse sentido. Podemos falar da resistência, né, também. Da denúncia, né, porque também existe outro lado, né, existe a opressão, mas também existem resistências e lutas, e eu acho que é bem importante reconhecer essas lutas e essas resistências, e isso vai ser um pouco o foco que eu queria discutir hoje com a parte da arte, como a arte expressada em diferentes perspectivas, de um poema, poesia, música, uma pintura, né? Uma fotografia, eles também estão expressando resistência, né? Vou passar para outra pergunta, separando o urbano do rural, fortalecendo dicotomias entre produtores e consumidores, além de invisibilizar e negar acesso a recortes específicos da população. Não sei se a pessoa que pode falar um pouco dessa dicotomia entre produtores, consumidores, entre urbano e rural? Posso falar? Pode. Eu pensei nisso da gente separar a cidade e o espaço rural como esse espaço que só produz o alimento, enfim, uma diversidade de coisas para o pessoal na cidade consumir, separando esses dois espaços como se eles não fossem integrados, como se não dependessem um do outro, não só unilateralmente. E também nessa questão do racismo ambiental, que invisibiliza dentro das cidades e no espaço rural também esse acesso a não só esses produtos, mas
enfim, cultura, produção de cultura também, como a Fernanda falou, pesquisa, toda essa variedade de possibilidades. Agora que você falou da parte rural, eu estou preparando uma apresentação para amanhã sobre os desafios da educação na parte da pandemia, né? E quando a gente começa a olhar em Latinoamérica, a maior população realmente vive no rural, né? Mas ainda assim que a maior população está morando em um ambiente rural, é a população mais abandonada, né? A população que, inclusive, os governos, pela pandemia, optaram pela internet e as aulas online. Mas ainda assim, não tem a infraestrutura, inclusive. Falando somente a nível educativo, né? Sem falar a nível de saúde. Muitas populações tiveram problemas, porque se as pessoas ficam doentes, não tem um sistema, uma instituição de saúde perto, né? Então, o rural, sendo a maior população, é uma das que está mais abandonada. Vamos para outra, o ambiente no qual a pessoa está inserida e deixa em situação de vulnerabilidade de viver ou morrer. Pode desenvolver mais a ideia? Poderia dar um exemplo de algum contexto que você conheça? Quem está o participante aí. Necropolítica enquanto poder de decisão sobre quem vive e quem morre, e socioambiental, se consideramos o ambiente como tudo que nos cerca e o ser humano nele incluído. A política de destruição ambiental, não exclui nenhuma forma de vida. Algumas dessas últimas pessoas querem falar um pouco, eu acho que elas estão articuladas, né? Oi, acho que é bem isso aí mesmo, articulados, né? Porque acaba que eu escrevi, né, sobre a necropolítica, né? Nesse sentido, a gente considerar o ambiente de uma forma mais ampla, né? O ser humano incluído, né? Então, muito, né, da ideia de a necropolítica voltado, né, assim, para o ser humano, né? Mas a gente ampliando, né, para a ideia de ambiente, aonde que é tudo que nos cerca, né? Eu acho que a necropolítica é uma chave para entender como a necropolítica pode ser socioambiental, né? Porque aí junta com o que o colega falou em relação a não excluir nenhuma forma de vida, mas indo, acho que também um pouco além, né? O lado geológico também, né? A destruição do planeta como um todo, né? Alguma outra pessoa quer falar antes de continuar, incrementar na última fala? Não consigo olhar suas caras. Alguém mais quiser aproveitar e falar? A pandemia foi a maior prova de que ninguém sobrevive sem arte. A pandemia mostra, né, todas as deficiências que a gente já tinha antes, né, e como elas ressaltam, né, começam a ter um maior impacto. Então, algumas considerações iniciais. A gente vive, mora, habita em um país, em um continente, né, e uma maioria da sociedade é de caráter capitalista, né, e de caráter capitalista, encontramos que a base de tudo, o mais importante, é o dinheiro, né? E os cidadãos, a população, fica de lado. Então, isso como considerar o dinheiro como a base mais importante, então isso começa também a gerar um tipo de relações que podem gerar tanto exclusão como racismo, né? E encontramos que essa parte de exclusão e racismo, muitas vezes, encontramos camponeses, indígenas,
as comunidades afro, as mulheres, né? Mas que ainda assim, a ser excluídas, elas não são excluídas totalmente do planejamento capitalista. Por quê? Porque para o capitalismo, essas pessoas podem ser também força de trabalho. Então, a valorização que eles está dando para essas pessoas, é tipo um xadrez, né? Então, como poder mover aquelas fichas de acordo com o interesse de acumulação do capital. Então, essa relação do capitalismo, encontramos diferentes tipos de relações, né? Mas se a gente começa a falar da natureza, também começa a olhar que a vida começa a ser também olhado desde uma perspectiva de dinheiro, né? Então, tudo, o ar, a água, tudo começa a ser valorado desde uma perspectiva econômica. Tanto assim que a gente pode olhar como as zonas, por exemplo, perto do mar, se tem uma vista para o mar, começa a ser mais caras, né, para poder adquirir. Ou em algumas cidades, não sei se aqui já acontece isso, mas na Colômbia, por exemplo, as casas que são construídas mais para a parte campestre, que a gente chama, mais para uma parte natural, sem tanto edifícios, sem tanto prédios, sem tanto contaminação e barulho, elas começam a ter um valor mais caro, porque se está falando que está em um ambiente mais ecológico, né? Então, tudo isso começa a ser parte do fluxo do valor, né? Mas, desde Harvey, ele fala que o capitalismo também tem umas contradições. E uma dessas contradições está relacionada com o sistema ecológico, né? Por quê? Porque o sistema ecológico não pode não coincide com esse processo, né, de produção, consumo, e, como se fala, e os resíduos, né? A natureza precisa de tempo para renovar, os animais precisam de tempo para reproduzir-se e tudo isso, né? E o capital pretende ter uma produção, mas uma produção muito rápida e em grandes quantidades. Então, a gente vê que isso está afetando o ser humano e a natureza em todos os níveis. Mas algumas seres são mais afetados que outros, né? Então, por exemplo, as comunidades indígenas, em alguns lugares, têm maior problemática que em outros, mas ainda assim são parte da comunidade excluinte, né? Por exemplo, para mim foi uma coisa muito forte quando eu vim para o Rio de Janeiro, não perceber a comunidade indígena dentro da universidade, porque para a gente, na Colômbia, ainda que a gente não valoriza muito a comunidade indígena, eles têm uma representação dentro da universidade, eles têm um cabildo indígena, eles participam de todo o processo educativo, né? E eles voltam para suas comunidades também. Então, tem um diálogo constantemente. E eu não percebi isso aqui, ao menos no Rio, né? Mas em outros países, indo fora do Sul, por exemplo, em Canadá, os indígenas também, a diferença é que aqui, os indígenas são as pessoas que ocupam a maior população no presídio. Então, a gente vê como essa opressão vai variando de acordo com cada país, né? A população afro, né, também é uma população excluída. E aí a gente começa a olhar também a natureza como um todo, né? Como a modificação genética, tudo isso nos está afetando a todos também por igual, afetam tanto as espécies animais, vegetais, como a nossa saúde, quando a gente consome também aqueles alimentos que são modificados geneticamente, não com um propósito de melhorar nossa condição alimentícia e nutricional, mas com um propósito de reproduzir maior quantidade, né?
E aí a gente fala de alguns elementos que vocês já apareceram, né, dentro de algumas falas no início, que é a vulnerabilidade socioambiental, né? E aí a gente pode fazer a pergunta: será que existe uma distribuição igualitária de benefícios, desses benefícios dessa produção? Será que existe uma distribuição igualitária do impacto, por exemplo? Será que depende do ator social? Será que depende dos relacionamentos de poder, da opressão social, da exploração econômica? E a gente se fala da Latinoamérica, por exemplo, aqui nas imagens, para localizar um pouco os países, né? Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru. E aqui no outro, são problemáticas socioambientais. E não estão mais enfocadas em um lugar que o outro, né? Elas estão ao longo de toda a Latinoamérica. E aparecem umas problemáticas mais que outras. Então, não sei se vocês conhecem o Atlas de Problemas Ambientais. E aqui é um exemplo, elas estão categorizadas, né? Cada cor faz referência. Então, por exemplo, o preto faz referência aos problemas associados com o petróleo, a azul está associado com os problemas da água, a laranja está associado com problemas de mineração. Então, mas ainda assim, que estão ao longo da Latinoamérica, a gente vê que essas problemáticas afetam não a todo mundo, não a toda a população por igual, né? Então, faz pouco, a gente pode começar a falar da mudança climática, né? Como a mudança climática, ela já está aqui, né? Não é uma situação de debate, não é uma temática de debate, sino que ela está acontecendo. E a gente vê que ela já começa a ter impacto tanto ambientalmente como socialmente, né? Então, existem desplaçados pela mudança climática. Eu não sei se vocês acompanharam que tem um furacão perto de Nicarágua, e por primeira vez na história, ele chegou em uma ilha da Colômbia, San Andrés, e teve destruição, porque a população não está programada, não tem toda a infraestrutura para poder defender e cuidar da população nessas situações. Além que o governo também não dá as condições básicas, né? A gente ainda tem, por exemplo, muitas casos desse tipo na Colômbia, no Pacífico, que qualquer situação ambiental coloca a população em risco, né? E a gente encontra também que existem movimentos sociais, né, que tentam fazer resistência a essas situações de opressão. Mas o que acontece? Que o capitalismo não pode permitir que exista dissonância, né? Que exista, que os grupos comecem a estar fortes, porque isso afeta todo o processo de acumulação, né? E aí eles procuram como parar essa dissonância. E aí a gente encontra, no caso da Latinoamérica, vários líderes socioambientais, né, que lutam, resistem, chamam a comunidade, né, para poder se organizar. Mas em alguns países mais que outros, a gente encontra a violência, né, que é uma das estratégias do capitalismo, né, para poder continuar com seu controle. E a gente encontra o caso, por exemplo, de Berta Cáceres, líder ambientalista, que foi morta. A gente encontra outros casos que não tiveram também sucesso, como o de Marques, na Colômbia, que agora ela está tentando também poder participar no futuro para a presidência. Então, isso a gente vê, né, como o capitalismo tenta organizar de um jeito para
continuar com esse controle, né? E a gente fala de necropolítica, então, somente para lembrar, o Vembe, que fala da potencial da perda, né? Que pode significar tanto perda de vidas, como a gente está olhando e tem olhado ao longo de todo esse tempo, tanto em outros países como aqui mesmo, né? Tanto de seres humanos como não humanos, né? Então, a gente vê o fogo do Pantanal, todos os animais também que foram queimados, né? Que perderam seus hábitats e outros que morreram, né? Então, a gente vê todo tipo de perdas, né? E isso é parte desse projeto de soberania, de instrumentalização generalizada da existência humana e destruição material do corpo humano e das populações, né? Então, nesse contexto, constatamos como esse binômio de vida e morte ocorre nos dois níveis distintos da dimensão ambiental, né? Então, o primeiro, referindo-se àquelas políticas que geram conflitos ambientais, de mineração, de tudo, por exemplo, toda essa dinâmica que agora se está discutindo do Amazonas, né, poder talar os árvores e tudo isso, aumentando a morte na natureza e tomando também as comunidades vulneráveis, porque a gente não se pode ver externo à natureza, a gente está convivendo, a gente natureza, né? E há umas populações, umas comunidades que têm uma relação mais direta com ela, então estão os pescadores, estão os indígenas que têm uma relação diferente, né? E que é um laço que onde se afeta algum dos lados, está afetando diretamente o outro, né? Então, todas essas licenças ambientais, a eliminação de leis de proteção, que está acontecendo muito também, são parte dessa política nefasta, né? E aí, eu quero falar, porque eu trabalho desde uma perspectiva de educação ambiental, uma definição que eu gosto muito, que é de Luísa Salvé, porque ela fala que a gente tem 3 níveis de relação, e eu concordo. Eu concordo que a gente é um ser social, mas a gente também tem sua individualidade. Então, eu acho que a gente tem esses 3 níveis, né? Eu, da individualidade, o outro humano, e o outro que não é humano, né? E aí eu quero perguntar para vocês, como vocês sentem nessa parte do eu? Vocês consideram que existe necropolítica nesse nível de relação? Vou olhar caras. Você está perguntando no nível do eu, inicialmente, né? No nível do eu. A gente poderia pensar, a gente poderia considerar opressão sobre a subjetividade, né? Toda a pressão sobre a produção do desajuste, né? Outras pessoas acabam se sentindo fora da normalidade, porque tem que se adaptar, seja ao padrão de corpo, né? Seja ao padrão de estilo de vida, e aí sentem oprimidas por não se enquadrar nessa produção de normais, né? De normalidade. Então, estou pensando numa necropolítica nesse sentido, né? De opressão das possibilidades de ampliação do ser, possibilidades de ser diferenciadas. Né? Alguém mais? Eu também pensei nesse sentido que você falou, Marcelo. Eu estava lendo a Judith Butler, ela, enfim, vai de uma forma bem complicada, assim, né? Mas falando que a gente se constrói a partir de um processo de sujeição ao poder, mas é uma sujeição que é também uma construção de si. Então a gente se constrói nesse processo que é de necropolítica mesmo, de se comparar com o outro e de criar esses recortes sociais de padrões e também de comparação com o outro, né? No nível do eu, tu se constrói.
A Fernanda escreveu: pensei em uma consciência colonizada que se compara, se culpa, é insegura e ansiosa. Será que aqueles discursos do presidente atual, para não falar nomes, né, sobre a comunidade trans, não está afetando eu? Porque apesar que seja uma política geral, afeta as individualidades, né? Então, por exemplo, eu tive um companheiro, ele estava fazendo um mestrado lá no FRJ, ele morava em Niterói, professor, ele tive que mudar de cidade porque começou a sofrer ameaças por ser gay. Então, isso afeta a individualidade também, né? Então, tanto assim que se ele não muda de cidade, a vida dele está perigando, né? Correndo perigo. Então, não sei se vocês querem falar um pouco dessa dimensão, de outras perspectivas. Infelizmente, a gente está rico de exemplos, né? Nossa conjuntura atual, né? Os exemplos estão cada vez mais, porque, né? Está crescendo essa lógica, aqueles que oprimem, né? E ameaçam e usam a violência do discurso, mas também a violência física, estão ultimamente se sentindo empoderados, né? Então, essa ameaça está hoje mais forte, mais presente do que um tempo. Ela não deixou de existir, né? Mas hoje ela está mais forte, né? Mais intensa, né? Esses questionamentos foram um grande gatilho para mim, porque é um gatilho bom para exercer esse pensamento, fazendo um recorte, um contexto social da minha vida. A minha família, ela é muito miscigenada por parte de mãe, né? E eles são a expressão da sociedade, a expressão dessa consciência colonizada. Então, eu percebo muito como que essas reproduções atingem negativamente a nossa vida, sabe? De corpos negros, corpos indígenas, corpos trans. Então, é isso. Ficou até difícil para eu fazer um comentário que não seja muito pessoal. Tá, mas podem sentir-se livres, né? A ideia é isso, é uma oficina, né? É o tempo de vocês poderem se expressar também, né? E aí, esse também... então, eu vou falar um pouquinho de cada, né? A saúde mental, né? A gente estava falando disso. E tem uma oficina da professora Neila, né? É o nome dela. Que ela fez referência a isso, né? Da parte da loucura e isso. E a gente deve falar de saúde mental, de saúde física, como a gente, como indivíduo, como está, porque às vezes a gente quer resolver problemas fora, mas a gente também tem problemas pessoais, né? Problemas próprios. Mas então, ou quando a gente fala do maltrato animal, por exemplo, como a gente quer trabalhar o maltrato animal se a gente não trabalha o primeiro eu? Então, eu considero que é muito importante trabalhar essa parte, né? Porque tem que olhar com esse bem-estar, né? Tanto emocional, como psíquico, como social, né? Porque a gente atua, muitas vezes, influenciado, né? Por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente pensa, né? E a gente tem que procurar, né? Essa saúde como tal, né? E o dia a dia, a sociedade cada vez está dando mais elementos não para essa saúde mental, sino para o contrário, para a gente ter um estresse, né? E esse estresse está ligado a aspectos financeiros, aspectos de violência, aspectos
muitas inseguridades, né, que está ao redor da gente. E isso se pode ver com o aumento, por exemplo, do índice de suicídio entre os jovens. Antes a gente escutava, ouvia sobre suicídio muito longe, né? Japão, os países mais desenvolvidos, mas não é tão longe, está acontecendo aqui mesmo, né? E se a gente começar a olhar os reportes, por exemplo, de quantos estudantes por estresse cometem suicídio, quantos jovens por não ser aceitados também cometem suicídio. Então a gente começa a olhar que tem um problema, né? Tem um problema aí e que o governo também não dá muitas vezes toda a infraestrutura necessária para poder conseguir essa saúde, né? Porque não somente, por exemplo, aqui tem um exemplo de que o governo do Brasil traz um programa sobre saúde mental, mas tem que tudo estar conectado. Então, tem um programa de saúde mental, mas, pelo outro lado, o presidente está lançando discursos que afetam a individualidade de algumas pessoas, né, racistas, já falamos em contra xenófobos também. Então, tem toda essa incoerência que a gente poderia falar, né? Então, aí eu faço a pergunta para vocês, mas então, como a necropolítica impacta na nossa saúde mental? Como todas as políticas que vocês associam com racismo e tudo isso, mas como isso afeta a saúde mental? Alguém quer falar alguma coisa? Boa tarde, eu levantei a mão, posso falar, gente? Oi. Você pode falar porque eu não consigo olhar, eu tenho que sair. Ah, sim, que levantou a mão, né? É um grande prazer conhecê-la e estar participando desse encontro. Meu nome é Amanda, eu sou professora do Ensino Fundamental 2, da rede pública do Rio de Janeiro, né? Trabalho com crianças a partir do 6º ano. E eu me identifiquei muito com o que você disse agora, Maria Angélica, em relação à depressão e à falta de comunicação, né, entre quem pode lidar com isso, porque a gente na escola detecta, os professores detectam, né, problemas seríssimos existentes ali nos núcleos familiares, né, de violência, de diversos tipos de violência, e a gente não tem a quem encaminhar. Na verdade, eu acho que teríamos que ter atores diretamente envolvidos nas escolas, dentro das escolas, sabe? A gente detecta uma série de problemas gravíssimos, encaminha para os familiares, para postos de saúde que não dão conta, né, nas comunidades onde os alunos residem, não dão conta de resolver aqueles problemas, e fica por isso mesmo. A gente detecta e vive a angústia de não conseguir resolver, né? A gente não consegue dar encaminhamento real, solução real ao que a gente visualiza ali, identifica e comunica às famílias. Eu acho que deveria estar tudo integrado dentro da escola. Eu acho que
A escola é um ponto-chave para resolver uma série de problemas, né? Mas teríamos que ter ali dentro uma série de profissionais, além do assistente social, para visitar aquela família onde se identificou o conflito de origem, né, do aluno, e que vai encaminhar um psicólogo que vai dar acompanhamento àquele problema. Enfim, a gente se vê assim, num desespero, que enxerga o que está errado, sinaliza o problema, mas a gente sabe que ele não vai ter encaminhamento, o encaminhamento, a resolução, né, necessária. Obrigada, beijo. Obrigada. Faz parte, né, de políticas em diferentes níveis, né, para poder a gente também dar solução a isso. Ao contrário, a gente encontra um desmonte de política, né, que talvez tinha ajudado aos poucos a ir melhorando situações, mas está acontecendo ao contrário, né, esse desmonte. E nessa parte de saúde também tem que estar a saúde corporal, né. Eu imagino que todos vocês han estado o dia todo, né, frente da tela, então a gente vai fazer 2 minutos curtinhos, cada um faz lá, de uma pausa ativa, né? Está em espanhol, mas com a imagem dá para vocês. Antes de continuar con tu trabajo, vocês ¿te parece podem si hacemos compreender, una pausa activa? relaxar Prepárate, un poco. es fácil. Cada uno de estos ejercicios demoran solo 15 segundos. Então, convido vocês Comienza moviendo tu cuello a mover de izquierda a derecha. cabeça de esquerda a direita. Ahora mueve tus hombros hacia atrás y hacia adelante. Vamos, levanta un brazo Mover os y luego el otro. braços, né? Pon tus manos en la cintura y mueve tu cadera hacia adelante y hacia atrás. Por último, ubícate Pararse frente a un una poco, silla, mover levanta las tu pierna piernas, derecha hacia ¿no? atrás y haz un movimiento circular. Haz lo mismo con la pierna izquierda. ¿Y cómo te sientes con esta primera pausa activa? Então, é um convite, né? Porque às vezes a gente passa o dia todo frente da tela, mas a gente é animal, né? A gente precisa ter movimento. Existem muitos vídeos, 2 minutos que a gente faz um estiramento, né? Uma alongamento, um movimento da cabeça, mudar um pouco é importante, né? Então, um convite de fazer isso, volto aqui. E agora eu vou falar da dimensão do outro humano, né? A parte da sociedade. E eu quero falar aqui que a gente somente se encontra no outro. Eu acho que tem um erro aqui. A gente somente se reafirma no outro. Sim? Nossa individualidade, ainda que nossa, pessoal, ela muda ou se reafirma com o outro, né? E da dimensão do outro no humano, né? Temos que respeitar a moradia, a natureza como um todo. Os recursos não são para nós. A gente está compartilhando o árvore, a fruta, com o pássaro, com outros animais também, né? Mas como essa necropolítica impacta na natureza. Agora, é o tempo de vocês, eu já falei muito, eu estava passando de tempo. Aí eu convido vocês a entrar aqui no Padlet, esse Padlet, podem fazer desde o computador ou desde o celular. Se vocês preferem fazer do computador, eu posso enviar para vocês o link.
Vou deixar de apresentar. E agora são vocês que vão estar ativos. Eu vou colocar aqui no chat. Então, por favor, todos entram lá. E no Padlet você vai encontrar 3 elementos. Vocês podem escrever, né? O primeiro elemento é uma foto, uma imagem de Frida Kahlo. Todos estão lá? Tá. A ver, 3 respostas com sim. Então, a ideia é que vocês coloquem comentários sobre o que acham que Frida Kahlo queria apresentar com esse quadro. Qual seria essa relação, né, do eu? Eu não sei se vocês conhecem a história dela. O que estaria representando ela nessa pintura específica? Então, a ideia é que vocês comentam lá. E podem postar também vocês uma imagem que representem a vocês. Como vocês estão sendo afetados nessa necropolítica a nível individual. Pela possibilidade de expressão, a arte e a resistência, quando se reafirma pelo que é, expressão de liberdade. Sobre a imagem, a expressão de dor, a dor que ela sentia, o acidente, pedaços quebrados, sustentados e amarrados para formar alguma coisa coesa. Alguém se atreve a colocar alguma foto, alguma imagem, pode ser de Google, que represente para vocês como as políticas atuais estão afetando a sua individualidade? A representação da dor.
Alguém tem algum quadro, fotografia que identifique a vocês? Porque, assim, a imagem da Frida está expressando a dor dela, né? Que foi um acidente. Mas tem outras imagens que expressam dor por outras condições. O agente pode significar de um jeito diferente, né? Então, o pintor tinha um objetivo, mas a gente também pode interpretar diferente. Então, senta-se na vontade. Vocês conhecem essa imagem? Carga Negros, de Jean Baptiste. Daqui do Brasil. O Lucas está perguntando como faz para colocar foto. É somente arrastar. Consiga arrastar. Por exemplo, a violência de gênero, não? A fotografia. Por exemplo, eu acho que a maioria das mulheres tem sofrido em algum momento violência de gênero, né? Pelos pais, pelos mesmos pais, pela mesma família, pelo marido. Alguém quer abrir o microfone e falar um pouco? A pessoa que colocou a imagem. Eu estou aqui às voltas. Não, eu estou aqui às voltas com o celular. Eu queria botar uma imagem, não estou acertando de jeito nenhum. Toda hora eu tento e cai. Deve ser um problema aqui no meu no aplicativo, não sei. Aí eu estou fazendo caras e bocas aqui, agora que eu vi que eu estou sendo filmada. Sigo tentando, daqui a pouco eu mando uma imagem. Tá. Essa imagem é o quê? Um submarino? É a planta baixa de um navio da época da escravização, que ele foi planejado para caber 400 pessoas deitadas num espaço mínimo, assim, para o transporte da África para aqui. Tá. E essa parte da história da escravização e tudo isso, como está relacionado com o seu? Tem um impacto direto ou
um impacto mais indireto? Então, eu estou pensando muito nessa questão do oceano como um caminho, assim, um espaço que não é só travessia. É isso que a Joyce falou. Esse navio é a imagem da opressão, né? É a transformação do outro, das pessoas negras, em objetos para serem trazidos de outro lugar no menor espaço possível. Tá, obrigada, Luca. Alguém quer falar um pouco? Tem várias mulheres aqui, da violência de gênero, da violência contra a mulher, por exemplo. Podem escrever no chat também. Eu tô ficando muito aflita aqui, porque eu quero muito compartilhar as imagens e não tô conseguindo, mas eu consegui entrar pelo celular. Eu acho que eu vou conseguir agora. Como a arte ou resistência necropolítica, possibilidade de expressão, que afirma pelo que é expressão de liberdade, manifestação social, como caminho para se conectar com o público, para ser resistente, sensibilidade da expressão humana. Se vocês movem um pouco a tela, encontrei uma imaginação. Isso aí, ó. Ah, tem várias imagens. Não desista de desistir. Não sei se tu estão conseguindo ler tudo. Aqui. Então, temos a imagem do navio. Uma imagem que a gente reconhece como resistência, né? Como luta. A imagem dos rostos. A dor nos rostos de trabalhadores pela situação escassa de trabalho, a qual estavam submetidos na época do processo de industrialização. Será que essa situação mudou? Dos trabalhadores agora na pandemia? Talvez seria a mesma imagem com máscaras. É.
Não, e agora, com a pandemia, a situação ficou pior ainda, né? Porque nossos países são países que têm muito trabalho informal. Então, o impacto de não poder sair, né? Que é uma das contradições do capitalismo, né? Então, por exemplo, lutar contra uma doença, mas, por exemplo, uma pessoa, a maioria de pessoas, se não sai a trabalhar, se não morre da doença, morre de quê? De fome, né? Persistência. Tá, alguém quer falar alguma coisa dessa primeira parte da atividade? Comentários? O que sente na universidade? Queria comentar um pouquinho sobre essas duas imagens que eu postei. Essa Não Desistir de Existir, foi uma foto que eu tirei aqui em Niterói, ali perto, na rua do Graguatá, na UF, eu não sei como é que chama aquela rua, mas mais lá para frente, assim, quase chegando a Boa Viagem. E essa outra imagem foi de um poste que eu tirei lá em Arraial do Cabo, já tem um tempo. E eu sou apaixonada por arte urbana. Eu acho que conversa muito com a sociedade, conversa muito com a gente, além de deixar os espaços muito bonitos e coloridos e interessante demais. Eu acho que é uma ótima forma também de ser ouvido, ou tentar ser ouvido, né? Se expressar. E é isso, tem várias outras para compartilhar também, mas acho que vai ficar muitas imagens. A arte urbana, né? Existem diferentes formas da arte, né? E agora, então, a gente vai passar a outra forma de arte, que é né? A música. Eu não sei se vocês conhecem Territoriânia, do grupo Disrhythmia, um grupo formado por professores da universidade, como Sérgio Sanches, Bruno Monteiro, né? E eu trouxe essa música como um exemplo dessa relação no outro nível, não? Com o outro humano. Então, para todas as periferias do mundo. Da Cáceres, França Marques, Milagro Sala, Dorothy Stein, Luiz Francisca, para todos e todas que lutam por um mundo ambientalmente e socialmente mais justo. Para todos os movimentos sociais da América Latina, muito obrigado. Direito à terra, direito à água, direito ao ar que eu respiro, direito a existir e de ser quem eu sou. Sou terra resistência, terra humanidade, territoriania, das veias abertas da América Latina. Corre o sangue vivo das minhas mães ancestrais, pajés, xamãs, gritos de guerra, quilombolas, e a sabedoria dos grilos orixás. Direito à terra, direito à água, direito ao ar que eu respiro, direito a existir e de ser quem eu sou. Sou terra resistência, terra humanidade, territoriania.
Direito à terra, direito à água, direito ao ar que eu respiro, direito a existir e de ser quem eu sou. Sou terra resistência, terra humanidade, territorialia. Todas as formas de amor e de amar vale a pena. Todas as formas de ser e existir em paz vale a pena. A paz é o caminho de paz. Muito obrigado a você que luta. Muito obrigado a você que se indigna com as injustiças sociais. Essa é a Digite-me Blues, uma reverência aos nossos ancestrais. Descolonização já! Eu queria escutar a vocês agora. Ou podem comentar também lá o que acharam dessa música. Da letra, o que fala a letra. Posso fazer uma observação? Pode. Chamou muito atenção, né? Uma enumeração de direitos tão essenciais, tão básicos à sobrevivência, né? A gente se acostuma a sobreviver e acaba se esquecendo que é um direito ao qual a maioria, ou muitos e muitos, não tem acesso. Adorei a canção, muito boa. E ela inicia, né, falando das líderes socioambientais mortos, não? Como Marielle, né? Então, é música, mas está denunciando uma situação, mas também está falando da necessidade daqueles direitos, como a Amanda falou. Com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu pensei também, né, nessa questão da relação, principalmente de indígenas, que tem com o território, que não é um espaço que se vive, é um espaço de onde se tira as coisas, mas a existência da pessoa está imbricada com o ambiente. Essa questão do território faz parte da identidade também, que a música fala terra resistência, terra humanidade, territoriania, que é muito essa noção do eu não separado, não individual, né? Porque tudo está vinculado, né? A gente é com o outro, se relaciona com o outro também de acordo com como a gente está internamente, né? Então, tudo está vinculado e participando no mesmo momento. E tem outra foto ao final do Padlet, uma foto que eu tirei de um canal aqui na Barra, eu acho que Recreio já, que não é muito longe da realidade. Então, faz referência a outro humano, né? Impactado por nós humanos. Então, é uma parte, tipo, é como um parque, mas
aí nesse parque, que em teoria é de proteção, um corredor ambiental, né? A gente pode olhar como caem os lixiviados aí, né? As águas residuais, perdão, né? De todos os prédios ao redor, mas também encontra que tem uma vida aí também, né? Então, o jacaré nada nessa água, né? Nessa água podre, né? E não somente o jacaré, sino que tem outros animais aí. Então, eu quero ouvir a vocês. Se a gente olha, né, todas essas políticas, tudo isso, a gente se vê afetado em diferentes maneiras, né? Então, eu quero abrir para vocês essa discussão. O tempo está acabando, eu queria mostrar, né, era isso, esse exercício de como existem diferentes opções de arte, né, então, como fala o Fernando, também essa arte urbana, diferentes, tem vários tipos de arte, então, como a gente pode trazer eles para discutir elementos, né, uma pena que virtualmente fica mais difícil essa dinâmica, né, a participação, parece ser que tiveram pessoas conectadas e não participando, não sei. Então, não sei, esses últimos 10 minutos, eu quero ouvir vocês como acharam da oficina. Eu pensei numa oficina participativa, né? Oficina, né? Palestra. Então, aqui, os importantes são vocês. É a fala de vocês. Articular com o que vocês já escutaram o dia todo. Então, cadê a Amanda? Cadê a Alexandre? Maria Teresa? Marcelo já tem participado, Adriele. Eu estou aqui atenta, Maria Angélica, aguardando outras observações. Encantada com o encontro, estou ouvindo, tá? Eu acho que esse encontro, desde quando começou mais cedo, né, tá sendo muito enriquecedor. E aí minha cabeça só tá explodindo. Então, tipo, para eu sintetizar tudo, eu vou precisar de um tempo para eu ler minhas anotações e processar tudo, porque muitas informações valiosas, então às vezes fico meio confusa assim para me expressar. Fernando tem duas músicas para indicar, Pachamanas, da Geórgia, onde ela correlaciona os crimes contra a mulher com os crimes contra a natureza e ancestral de Pachana. Germe, Latinoamérica da Calle 13. Calle 13, o René, né, que se separou. Ele é um cantor em espanhol. Tem muita música, mas muitas músicas muito críticas à sociedade. Inclusive, tem uma música que ele fala de como essa crítica política tem gerado a ele problemas, né? Que ele é quase que proibido de tocar músicas em alguns países e tudo isso, porque ele dá a sua opinião política. Então, tem muitos músicos, muitos cantores que dão sua posição política frente a muitos elementos ambientais, de saúde, na toma de decisões, né? Então, esse tipo no conservacionismo que articula diferentes dimensões, e essa era a ideia de apresentar vocês nesse conceito, que tudo está interrelacionado, né? Então, cada ação que a gente está fazendo está tendo um impacto, muitas vezes locais, mas muitas vezes globais também. Então, a gente às vezes consome coisas sem ter a consciência de que consumir isso está contribuindo, por exemplo, ainda à escravização. Então, a gente às vezes pode ser incoerente, ou, em outros termos, a gente tem discursos híbridos, né? A gente pode falar, por exemplo, do racismo e tudo isso, mas qual é a prática que a gente está tendo? Então,
convidar também, né, a tentar fazer essa vinculação e essa análise com nossas práticas do dia a dia, das coisas que consumimos, né? Então, quando eu falo da escravidão, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de Nutella, né? Eu acho que todo mundo conhece a problemática da Nutella, né? Do cacau. Será que é o cacau que está produzindo Nestlé para produzir a Nutella é o cacau brasileiro ou é um cacau de onde, né? Então, está comprovado que muito desse cacau provém de mãos escravas, né? E de crianças escravas. Então, tem pessoas que são radicais, deixam de consumir, outras pessoas consumem, mas ao menos ser conscientes de como, do que consumem, de que maneira ou não está contribuindo a manter ou não um sistema que a gente está criticando, né? Então, é isso. Obrigada, espero ter gerado reflexões, ter mudado um pouco a dinâmica, não sei. Nós agradecemos, Maria Angélica, acho que foi ótimo, né? Acho que é muito rico, né? A gente pensar, né, em termos desse conceito da necropolítica socioambiental ou do racismo ambiental, porque, né, a gente vive numa sociedade que entra na lógica do individualismo, de afastar as pessoas do espaço público, né? E aí discutir nesse viés, eu acho que contribui para aproximar o sujeito do espaço público, do meio ambiente, pensado da maneira mais ampla possível, né? Pensado como o sujeito integrado ao meio ambiente, né? Pensando em si, no outro e na comunidade, como você trouxe. Acho que foi excelente aí trazer a arte. Nós tínhamos pensado no começo, quando estávamos bolando a oficina, de fazer uma oficina, uma sala de imagens, e colocar imagens da resistência. Mas aí, quando começaram a surgir outras oficinas, aí a gente, caramba, vamos retirar essa, porque era uma coisa mais do NEABI de Paracambi, e a gente, vamos prestigiar o pessoal que está vindo de fora, e a gente, numa outra oportunidade, a gente coloca essa oficina. Uma ideia surgiu, e aí você trouxe bem nessa linha de a ideia de trazer a imagem, de trazer a arte, né, de fazer essa relação, acho que foi muito rico, é muito produtivo mesmo para a gente pensar, né? Eu comecei a trabalhar com a arte quando eu estava aula, né, para identificar, por exemplo, as problemáticas ambientais. Eu trabalhava em minha cidade e trabalhava 3 horas em outra cidade. É a Buenaventura, é o maior porto da Colômbia, né? Mas Buenaventura, a característica dessa cidade é que a maioria da população é negra e tem muitos problemas de violência, né? Então, eu gosto, por exemplo, que as pessoas expressem, né? A gente tem umas imagens já construídas por outras pessoas, mas qual é a problemática que você mora, né? E muitas vezes é difícil falar. Então, a gente pode encontrar muitas coisas, sabe? Muitas expressões. Então, a gente encontrar, por exemplo, desenhos de tiroteios, por exemplo, de desquartes, coisas muito fortes, como de desquartizados, sabe? Então, mas é a realidade que os estudantes vivem. E que a gente, muitas vezes, eles não falam disso, né? Então, a arte pode ser também um meio de expressão, né? E de poder se expressar essas coisas que são muito pessoais, estão muito guardadas lá dentro, mas que também terminam danhando a gente, né? Se a gente não coloca para fora, né? Então, é isso. Muito obrigada por tudo. Eu tentei ser participativo, né? Que não é a mesma coisa presencial que online, né? Não é a parte de compartilhar, né? Afetuoso, tudo isso. Mas muito obrigada pelo convite. Espero ter aportado alguma coisa. Não, foi excelente. Acho que tem que agradecer isso, né? A gente pode mais na frente poder fazer outros eventos de preferência presenciais, né? Porque é um encontro mesmo no online, como ele é potente, né? Como ele faz a gente pensar, né? E em presencial, então, seria, né? A gente está sentindo muita falta, né? Então, continuar na luta, continuar potencializando uns aos outros para a gente seguir nessa batalha.
agradecer a presença de todos que estiveram aqui e alertar a continuidade do evento, né? A gente tem agora a palestra do Henrique Vieira, que é excelente, é uma pessoa que tem um trabalho excelente, acho que é muito rico também para dispensar, e a gente seguir na batalha. Ah, não sei se alguém quer falar alguma coisa para fechar. Eu posso falar de novo? Pode. Maria Angélica, você é uma simpatia, foi um prazer conhecê-la, tá? Eu sou professora de língua portuguesa, eu trabalho com textos, né? E para mim, o mundo é um texto a ser lido. Então, você só enriqueceu o meu repertório e eu espero poder repassar essa riqueza para os meus alunos. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Tá. Tá, e para fechar, eu faço o convite, eu tenho um podcast, ele está em Spotify, em Deezer, em YouTube, em todas essas plataformas, né, ele é de graça, e se chama Ambiente e Cotidianidade. Ele tem um nome em espanhol, mas você encontra ele em espanhol e em português também, então, vou escrever aqui. E é somente escrever isso em qualquer das plataformas, você vai achar. E tem muitas temáticas, algumas falas são minhas, mas tem outras que têm convidados, né? Tem expertos em diferentes temáticas, mudança climática, tem o mês do empoderamento feminino, né? Então, tive a oportunidade de convidar, por exemplo, a primeira prefeita mulher indígena de uma cidade na Colômbia. E assim, então, tem diferentes temáticas bem interessantes para ser escutadas, ouvidas, e eles são curtos, são de 5 a 10 minutos, então dá para ouvir em qualquer momento, tá? E é isso, muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Não esqueçam de preencher o formulário de presença, e daqui a pouquinho a gente tem a palestra do Henrique Vieira. Tchau, tchau. Obrigado. Guilherme, mesmo assim, né? Online, assim, né? Caramba, a gente não se vê, né? Exato, exatamente. Mas foi muito bom. Muito obrigado aí também, Marcelo, pela condução, né? E Maria pela troca. Foi incrível. Gostei muito. Valeu, Guilherme. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tá, então, posso ir? Eu vou encerrar a gravação. Eu estava procurando agora. Beleza.